Olá, adolescentes, tudo bom? Vamos começar aí mais um vídeo de respostas do devocional aí, agora do terceiro dia, né? Onde nós iremos abordar aí o texto de Juízes, capítulo 21. O Cleiton já mandou aí o texto, eu já mandei as perguntas e vocês já devem ter respondidos. Então vamos lá, a primeira pergunta, ela diz assim, ó: onde o povo de Israel fez o juramento de não dar sua filha em casamento a um benjamita? Você tem 5 opções e a resposta certa é a letra B. Se você for lá no verso 1, ele diz: os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá: nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. Ou seja, a letra B aí, Mispá. Nós temos aí esse texto, ele é um texto um pouco complexo de ter uma compreensão. Você precisa aí voltar uns 2 capítulos para você entender todo o contexto da história, tá bom? Mas eu vou tentar explicar aí mais ou menos o que aconteceu. Um sacerdote aí, um levita, na verdade. Ele foi viajar, né? Ele tinha uma concubina, essa concubina fugiu dele, voltou para a casa do seu pai. Ele vai buscá-la novamente, né? E aí lá em Belém. E aí chegando lá, ele chega na casa do pai dessa concubina, ele fica alguns dias. E aí depois disso, né? Ele sai dessa casa, ele está caminhando de volta para o seu local ali, onde ele morava, né? E no meio do caminho ele para ali em Gilgal, né? E aí ele é abordado aí, ele não é acolhido por ninguém, porém um senhor o acolhe e na sua casa, né? Porém alguns benjamitas, né, alguns moradores da tribo ali de Gilgal, eles que é chamado de baderneiros, ou então algumas outras traduções dizem outras palavras, né? Eles chamam esse senhor e fala: traga este homem para fora, pois queremos ter ali relações com este homem. E aí aquele homem fala: longe de mim fazer uma coisa dessa, esse é o meu hóspede. Na lei judaica ali tinha muito preso ali pelos hóspedes, então eles se preocupam muito por isso. E aí este homem não entrega ele, mas entrega a sua filha, e a concubina deste homem também é entregue, né? Só que eles não aceitam, só que a concubina dele é jogada para fora de casa e aí ela é violentada. E aí após isso este levita vai e esquarteja ela em 12 partes, é uma palavra bem forte, né? Podemos dizer que ele corta em 12 partes e leva para 12 tribos. Nessa época era olho por olho, dente por dente, então existem algumas coisas um pouco bizarras aí nesses textos, né? E aí esse homem ele se reúne com todas as tribos de Israel e aí ele então busca ali vingar-se da tribo de Benjamim. E aí isso é no capítulo 19 de Juízes. No capítulo 20, então, existe uma guerra ali onde é praticamente exterminada a tribo de Benjamim pelas outras 11 tribos ali de Israel. E se você for parar a pensar, então, por isso que nós chegamos a esse ponto de proibição de que nenhum homem dará sua filha a um benjamita, porque poucos homens ali, estava praticamente extinta a tribo de Benjamim e eles decidiram não dar suas filhas para o crescimento daquela tribo novamente, mas são co-irmãos, é uma outra tribo de Israel. Eles continuam sendo irmãos e aí mais pra frente a gente vai entender aí, tá? Então vamos aí, já acredito aí que eu demorei um tempo para poder explicar aí, mas é importante entender o contexto desse texto, porque ele é bem diferente, né? E se você for lá no começo do capítulo 19, ele fala que não havia rei na época. Ou seja, ainda estamos na época dos juízes, tá? Então vamos lá. A pergunta 2 ele fala: qual tribo não foi à assembleia da pergunta acima? Você tem 5 opções e a resposta certa é a letra C, Jabes de Gileade. Lá no verso 8 ele diz assim, ó:
Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a assembleia, ou seja, teve uma assembleia para poder falar aquilo que nós falamos no capítulo 1, de que ninguém iria dar uma filha aos benjamitas, porém o povo se lamentou e falou: mas vamos perder uma tribo? É meio que assim, a gente pode dizer que existe aí uma hipocrisia do povo das outras tribos. Existe, né? Porque eles falam: ah, meu Deus, mas agora vamos perder um. Mas como que nós vamos fazer agora, né? Ah, já sei. Vamos fazer o seguinte: vamos ver quem foi que se rebelou contra nós. Quem não foi contra nós, quem não foi nesse concílio. E aí eles encontraram então o povo de Jabes de Gileade. E aí você tem aí, né, a pergunta 3, ele diz: quantos homens de guerra foram para matar os homens da tribo que não juntou-se à assembleia? Você tem 5 perguntas e a resposta certa é a letra E. Lá, 12.000 homens. Verso 10, ele diz: então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade, matarem a espada todos que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. Ou seja, houve uma vingança contra a tribo o povo ali de Jabes de Gileade. A pergunta 4, ele diz: quantas moças virgens foram entregues aos homens benjamitas? Você tem aí 5 opções e a resposta certa é a letra A. 400 mulheres. Você tem isso no verso 12, que ele diz: entre o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento de Siló em Canaã. Então, eles se lamentaram: nosso povo agora, os benjamitas, vão se perder, vamos ter uma extinção de uma tribo nossa. Aí eles tiveram uma ideia: a gente exterminou o povo de Jabes de Gileade, tem lá umas moças virgens, 400, entreguem aos benjamitas. Aqui a Bíblia ela não está mostrando aí que existia alguns problemas aí entre as tribos, né? É uma guerra civil aqui que está sendo apresentada, né? E essa guerra civil quase trouxe a extinção de uma tribo, tá? Vamos aí a pergunta de número 5, que diz: em qual lugar os benjamitas foi buscar mulheres para não serem extintos? Você tem 5 questões, 5 opções e a resposta certa é a letra C. Você lá no verso 21 ele diz: e fiquem observando, quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas, cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Ou seja, então aí você tem aí, eles foram ali ao povo de Siló e pegaram aí algumas moças para poder propagar aí a nação, né? Para o povo de Benjamim não ser extinto. Este texto, ele é de difícil interpretação, difícil conhecimento, tá? Precisa de uma análise dos textos aí anteriores. Eu fiz aqui um estudo aqui mais sobre ele, tá? Mas eu acredito que deu para entender aí, né? E o devocional, ele tá no verso 25, que diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Ou seja, não existia lei em Israel, né? Cada tribo fazia o que era certo, e isso trouxe quase uma extinção de uma tribo, tá bom? Então é isso, tá? Ficou um pouco mais longo esse vídeo, mas acredito que é importante compreendermos o que estava acontecendo, beleza? Espero que tenham acertado as perguntas e tchau!